Bom, meu nome é Rafael, moro na região de São Paulo. Tenho 32 anos. Meu último trabalho no estado de São Paulo foi na área de sistemas. Tinha uma vida estável em São Paulo financeira. Trabalhei numa multinacional indiana. Então eu tentava me comunicar. Era difícil. Aí foi quando eu entrei em alguns cursos de inglês. Eu senti que eu tinha que buscar mais, né? E depois eu fui para o Maranhão. Aí foi quando eu olhei o mercado, a gente começou a trabalhar, tentei montar uma empresa na área de sistemas, aí fiz parte de uma empresa lá. Então assim, eu tinha uma vida estável, entendeu? Na minha última estadia lá no Maranhão, eu tinha uma vida estável, financeira, tranquila, né? Mas aí eu falei, eu não quero isso, eu quero mais. Eu vou. Aí foi quando eu escolhi, eu falei, agora eu parto para frente. Eu escolhi vir para Vancouver para me qualificar, entendeu? Qualificar meu inglês. Eu fui pesquisando por muitos e muitos meses. Algumas empresas eu mandei e-mail e esperei. Aí eu vi uma indicação no Facebook da Conexão Vancouver e aí eu mandei um e-mail. Eu acho que demorou um dia no máximo. A pessoa que me atendeu lá foi a Sani, sempre me deu todo o apoio. A Sani é uma pessoa muito gente boa. E o legal é que a gente começou a conversar e daqui a pouco a gente estava dando risada e ela explicava os pontos bons e os pontos negativos da gente estar aqui, mas ela ajuda a gente dizendo que a gente consegue. Não, você consegue sim. De 0 a 10, eu acho que eu chegaria nos 12. Porque eu vim para cá agora, para Vancouver, e agora tenho uma amizade com ela, né? Com o pessoal da Conexão Vancouver. Então o bom de vocês é isso. Quando vocês têm um cliente, vocês acabam fazendo amizade com eles. Isso é legal. A Conexão Vancouver, ela me ajudou desde todo o translado do Brasil. De quando eu saí do Brasil, a Conexão Vancouver esteve em contato comigo. Cheguei no Brasil, o Gustavo deu todo o apoio. Olha, quando você chegar, você vai fazer isso, você vai parar em tal local. Ele foi me dando mastigadinho tudo o que ia acontecer. Chegando aqui, já tinha uma pessoa lá me esperando e isso ajudou bastante. Então a gente às vezes vem para uma terra distante, né? Outra língua a gente não sabe o que vai falar, mas vocês pelo menos assim deram esse suporte. Eu me senti bem acolhido porque eu não me senti perdido aqui em momento algum, né? Porque vocês conseguem suprir todas as dúvidas que a gente tem. Vocês estão vivendo num mundo que a gente não conhece, então vocês sabem o que a gente precisa passar e o que a gente não precisa passar. Então vocês dão todo esse suporte, isso é bom. A partir do momento que eu entrei na escola de inglês, as primeiras regras que eles falam é somente em inglês e eles vão direcionando a gente, eles são totalmente receptíveis. Eles conseguem transmitir para a gente o que eles estão precisando, então não é difícil. E a gente passa por um teste de nivelamento para poder saber qual que é o nível do inglês que a gente está, se é nada ou se já está bem avançado. Então eles conseguem distinguir qual é o nível de inglês que a gente está. E a partir daí todas as aulas, esse é o primeiro dia, a partir daí todas as aulas a gente tem professores muito bem qualificados. Eles ajudam bastante. O legal é que a gente conhece várias culturas, a gente conhece pessoas de diferentes países. O Canadá, o pessoal é muito receptivo, eles entendem que existem culturas diferentes, eles respeitam isso. E acho que a única dificuldade, a única barreira que eu vejo assim, que eu percebi de outras pessoas, é só a língua inglesa. Muita gente fala, mas eu tenho preocupação com comida, com restaurante. Eu não tive dificuldade de encontrar os mesmos produtos que a gente tem no Brasil. E o bom é que tudo que a gente vai aprendendo na escola, a gente consegue usar no dia a dia. Então, por exemplo, quando eles ensinam como que a gente deve gesticular com as pessoas, falar, o que não deve ser, como falar, as formas de falar, o jeito mais polido de falar. Então a gente se sente seguro para andar, conversar com outras pessoas, ir num supermercado, passear num shopping. Então, acho que é um ponto bem bacana. Eu achava que eu falava alguma coisa, mas quando a gente vem para cá, a gente fala. Eu não falava nada. Eu acho que eu andei aí 100%, 200%. Porque quando a gente chega aqui, a gente fica preocupado com a barreira do inglês. Só que a gente começa a olhar tudo e não entende nada. Isso é normal.
E a professora no primeiro dia do inglês, ela fala, gente, dê o seu tempo. Isso é uma coisa que vai encaixar com vocês. Então, por exemplo, aconteceram duas situações interessantes. Coisas que eu fui aprendendo na escola e que no dia a dia eu fui ouvindo, e coisas que depois que a gente aprende, que a gente já está conversando em inglês, que a gente consegue entender. Por exemplo, eu assisti um filme há pouco tempo atrás no cinema, não tem legenda, é todo em inglês, mas eu consegui entender o filme. E algumas expressões que eles usam no filme, agora é o contrário, parece que eu me avancei, então eu estou entendendo melhor agora na escola. Então, isso facilita bastante. Olha, eu digo assim que é uma experiência que a gente vive, que muda o nosso conceito de viver, de ser. Porque quando a gente, no meu caso, né, do Brasil em especial, que é o que a gente está falando, mas quando a gente sai do Brasil, que a gente tem uma mentalidade, a gente vem para cá, às vezes a gente tem um choque de cultura. Só que quando você começa a entender a cultura diferente, o respeito das pessoas, a gente consegue entender o significado da palavra respeito, cultura, e a gente abre a mente, então a gente se torna uma pessoa totalmente aberta, sabe? Isso daí eu acho que o intercâmbio favorece muito a pessoa, assim, o jeito de ser, você compreender o que uma pessoa é. A gente vê muito, no caso da cultura aqui canadense, as pessoas elas te dão um favor sem cobrar por isso. Então, coisa que a gente, no nosso país, a gente não entende. Então a gente começa a mudar o nosso conceito, você ajuda uma pessoa de graça. É igual a gente vê aquelas mensagens em Facebook. Acho que quando a gente vive uma experiência de não só uma viagem, no caso um intercâmbio, uma mudança de clima, de cultura, acho que a gente não consegue esquecer. Pelo contrário, quando a gente volta para lá, a gente já começa a programar a próxima viagem. Então acho que se eu voltasse amanhã para o Brasil, eu já começaria um novo plano para voltar para cá. Mais especial foi conhecer gente de países que eu nunca... Quer dizer, na escola a gente até escuta falar, mas existe esse país mesmo? Então, assim, acho que isso aí foi uma coisa bem bacana. Eu fiz uma estimativa de quanto eu iria gastar se eu fosse fazer um curso de inglês no Brasil. Você vivenciar um intercâmbio, um estudo de inglês num outro país, no meu caso, eu não acho que foi um preço alto, porque da mesma forma que eu estaria vivendo no Brasil, eu estou vivendo aqui. Aqui o custo é um pouquinho mais alto do que o Brasil, só que eu estou investindo em mim. Eu vejo como um investimento que vale a pena. Então, o intercâmbio vale a pena, porque você vive inglês, você acorda com inglês, você respira inglês, é diferente. No Brasil você aprende o inglês, quando você sai da escola você já está falando em português e você esquece. Com certeza vale a pena. Eu estou tentando trazer um monte de gente para cá, porque todo mundo que me pergunta, Rafael, está valendo a pena? Vale a pena. Se puder vir para cá, eu falo para todo mundo, venham. E você pudesse falar alguma coisa para a equipe da Conexão Vancouver, ou agradecer, ou dar alguma sugestão, o que você falaria? Olha, eu não tenho que falar porque todo mundo me deu, como eu falei desde o começo, vocês dão um apoio, é uma família, né? De repente, o que eu percebi assim, que às vezes a gente até, quando a gente chega aqui, a gente é muito bem recepcionado, então vocês atendem a gente não tem o que falar, vocês assim dão muito suporte pra gente, mas às vezes a gente que acaba se ocupando mais e deixando um pouquinho vocês de lado, mas vocês estão sempre mandando mensagem. A Sani sempre manda mensagem, Rafael, como é que tá? Tá tudo certo por aí? Ô Sani, não esqueci de você não, mas Muito bem, esse foi um vídeo totalmente diferente que você assistiu no dia de hoje. Foi o Rafael Saraiva, um dos nossos alunos, contando um pouquinho das suas aventuras aqui por Vancouver. Espero que você tenha gostado de ouvir aquilo que o Rafael presenciou aqui nessa belíssima cidade. E se você quer saber um pouco mais sobre como vir estudar no Canadá, realizar um planejamento de estudo, não deixe de entrar em contato conosco. Você pode fazer isso através do nosso site, www.conexãovancouver.com. Você pode também se inscrever agora no nosso canal. Assim, toda vez que nós fizermos um novo vídeo, você estará recebendo informações novinhas para que você possa realizar também o seu sonho aqui no Canadá. É a Conexão Vancouver, ajudando a realizar sonhos
Nos vemos no próximo vídeo.